Olá, aluno! Este vídeo é um pequeno resumo da parte que vimos de AutoCAD nesta aula. Primeiramente, vamos lembrar que, ao iniciar o AutoCAD, devemos, primeiramente, dar 2 cliques na rodinha para estender a tela, ou seja, dar um Zoom Extend. Feito isso, nós trabalhamos com a ferramenta texto, então vamos clicar em Annotate, porque vamos também mostrar o uso da tabela. A ferramenta texto está aqui, ó. Como falamos, existem 2 formas de mandar o AutoCAD fazer alguma coisa. Neste caso, o texto. Você pode clicar no ícone e neste caso temos 2 opções, texto de múltiplas linhas e texto de linhas simples. Ou digitar a tecla de atalho, no caso o T, e dar Enter. Aí nós vamos clicar num ponto na tela e clicar no segundo ponto. Ele vai abrir uma linha onde a gente vai digitar. Aqui nós temos o tamanho da fonte, 2,5. 2,5 milímetros, se o desenho for impresso em escala 1:1. Aqui nós temos os tipos de fontes. Devemos sempre optar pela caligrafia técnica. Então, o padrão ISO. Padrão ISO, ISOC PUR, esse que a gente vai usar. Então, a gente pode digitar alguma coisa. Ao clicar fora, ele fecha a linha, a janela, e você pode dar um zoom aqui, ó, rodando a rodinha. Você pode clicar 2 vezes, você pode selecionar, você pode editar, você pode mudar a cor, ou você pode mudar o tamanho da fonte. Seleciona aqui, ó, e digita, por exemplo, 10. Clica fora e fecha. O tamanho da fonte que a gente vai usar, devemos prestar muito atenção, pois se o desenho for impresso numa escala reduzida, esse valor aqui, ó, ele não vai poder ser 2,5, ele vai ter que ser ampliado. Existe uma tabela que nos explica qual o tamanho de fonte que eu devo usar em função da escala de impressão. O papel é sempre em milímetro. A unidade do desenho pode ser milímetro, centímetro, metro, são as principais unidades. Desenho mecânico, milímetro. Desenho de instalações arquitetônico, centímetro ou metro. A escala pode ser uma escala 1:1, uma escala de ampliação 2:1, por exemplo, ou pode ser uma escala de redução 1:5, 1:50, 1:200. A fonte que eu vou usar normalmente é 2,5 ou 3,5, mas este valor é após a impressão. Então, se eu estou usando o centímetro, por exemplo, e vou imprimir uma planta baixa em escala 1:50, então neste caso, se eu quero que a fonte fique 2,5 após a impressão, eu tenho que usar, na hora que eu vou escrever, 12,5 para após a impressão ficar com 2,5. Se eu quero que fique com 3,5, eu vou usar 17,5 para ficar com 3,5. Esses valores aqui, ó, eles foram calculados em função
da unidade do desenho, da unidade do papel e da escala. Por exemplo, um desenho feito em centímetros, escala 1:50, eu vou pegar 50 vezes 2,5 e vou dividir por 10 porque foi feito em centímetro, o que vai dar 12,5. Se for em milímetro, por exemplo, uma escala 1:5, então milímetro, não preciso dividir por 10. É simplesmente 5 vezes 2,5 que vai dar 12,5. Mas isso a gente vai trabalhar melhor na hora que ensinar a impressão. Vamos voltar aqui na ferramenta texto. Outra ferramenta texto, outra opção de usar o texto é texto de linha simples. Esta opção, eu clico num ponto, em seguida clico num outro que vai me dar a altura do texto e depois a direção do texto. E aí eu vou digitar. Quando eu clicar, aonde eu clicar, eu vou digitar alguma coisa. Mas, quando eu não quero mais, eu dou um Enter, eu dou um ESC, e aí, vamos ver se eu consigo editar. Veja bem, selecionei, não consigo editar, proibido o tamanho, não consigo editar o tipo de fonte. Então, esse tipo de texto, essa opção de texto, ela é menos usada, pois não permite a edição. E ela serve para numerar partes ou simplesmente escrever pequenas palavras no seu desenho. Tá? Você deve usar mesmo e vai usar com mais frequência o texto de múltiplas linhas, que é esse, onde você pode digitar normal, dar Enter, tá? E você pode editar, você pode selecionar, você pode mudar o tamanho, você pode mudar a cor, enquanto que o texto de linha simples, você especifica a altura, clicando em 2 pontos na tela, e a direção. E aí você digita o que quer digitar, porém, não é possível editar. Veja, não dá para mudar o tamanho, não dá para mudar o tipo, não dá para mudar a cor. Vou selecionar tudo, vou dar um Ctrl A. Em seguida, vou apertar a tecla Delete, limpar a minha tela. Agora vamos ver como usar a ferramenta tabela. A ferramenta tabela, ela está aqui. Você clica na ferramenta tabela, vai abrir essa janela. Tem várias opções aqui para mudar as configurações, mas nós vamos simplesmente especificar um número de colunas, vamos botar aqui 5. O número de linhas, vamos botar aqui 4. Não vamos especificar a largura da coluna e também não vamos especificar a altura da linha. Simplesmente vamos botar quantidade de colunas, quantidade de linhas, vamos dar OK.
Aí a tabela já está junto do cursor, você clica no local que você quer colocar a tabela. Veja, eu não especifiquei largura da coluna nem altura da linha, mas eu posso agora nesse momento ajustar tanto na largura quanto na altura. Quando eu vou digitar alguma coisa, simplesmente eu clico na célula e vou digitar. E assim eu vou, célula por célula, se eu quero excluir uma linha ou coluna, basta eu clicar na célula, eu vou ter essas opções aqui, de deletar uma linha, de inserir uma linha, de deletar uma coluna ou de inserir uma coluna, à direita ou à esquerda. Veja, vou inserir à esquerda. Eu posso selecionar todas as células e aí eu posso clicar com a tecla da direita e eu vou ter várias opções aqui, várias opções: inserir, editar texto, copiar, propriedades. Basicamente é a mesma tabela que um editor de texto oferece ou o Excel. Se você clicar na célula, por exemplo, e depois você pode, veja, você tem as opções aqui, de posicionar o texto do jeito que você quer, na posição que você quer. Você tem muitas opções. Se você quer digitar símbolos, você tem diretamente aqui, graus, minutos, símbolos de diâmetro e vários outros. Ou você pode pegar os símbolos através desse mapa de caracteres aqui. Você pode escolher qualquer símbolo, você pode selecionar, Ctrl+C, depois Ctrl+V. Você pode mudar o tamanho da fonte, você pode mudar a cor, sem falar que aqui nessa janela a gente pode criar o nosso estilo de tabela, porque aqui é o padrão, standard, mas eu posso criar o meu padrão. Como que eu faço? Aqui, tabela e nessa setinha. Aí eu posso criar estilos. Mas isso nós vamos tratar numa outra aula, que já é configuração. Quando a gente for falar em configuração de cotagem, de texto, aí vamos também ver configuração de tabela. Uma outra ferramenta muito usada nessa parte de anotação no desenho é essa ferramenta multilinhas aqui, onde você clica num ponto e digita algo. Veja. Então, por exemplo, você quer botar alguma observação no seu desenho,
Você vem Annotate, aqui ó, dizer que isso aqui, por exemplo, é o centro. É bastante usada para fazer numeração, né, numerar as partes. Enfim, Ctrl A, seleciona tudo, delete.